Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler mais uma vez o versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Pode se assentar. Outra tradução, a NVI, vai dizer assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A NVT vai dizer: ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. O que motivava o apóstolo Paulo era o temor a Deus e o amor a Cristo. Essas duas coisas eram o que motivavam a vida de Paulo. E qual que é o contexto aqui? Bem brevemente, Paulo está falando de duas coisas. Ele está falando do tribunal de Cristo. Como que nós vamos encarar o tribunal de Cristo? Ele está trazendo uma reflexão para a igreja de Corinto, de que nós um dia teremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E aqui não está falando do grande trono branco, aquilo não. Está falando do tribunal de Cristo. É uma outra coisa. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Está falando de crentes, né? De crentes. Porque ele está dizendo que a gente sabe, né? Ele começa o capítulo 5 dizendo que nós sabemos que este tabernáculo exterior, ele está se corrompendo, né? Cada dia que passa a gente vai morrendo um pouco mais. Ai, misericórdia, é a verdade, né? Já se nasce morrendo. E ele sabe, sabendo disso, ele vai dizer: por isso nós não devemos desfalecer, né? Lá no 4,16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mas que homem interior é este? É o homem espiritual. É o homem que está vivo espiritualmente, né? O evangelista Davidson, ele leu sobre a mente de Cristo, a diferença do homem carnal para o homem espiritual. E este homem espiritual ativado, vivo, ele todos os dias ele se renova e entende que a sua leve e momentânea tribulação vai produzindo nele um peso de glória eterno, muito excelente. E ele não se atenta mais às coisas que se veem, às coisas materiais, às coisas dessa terra. Esse homem espiritual que discerne bem tudo, que tem a mente de Cristo, ele não se atenta para as coisas materiais. Ele não está preocupado com o que ele pode ter materialmente, com o que ele pode tocar, com o que ele pode adquirir, mas nas coisas que não se veem. Ele está preocupado com as coisas espirituais. Ele não está preocupado com as coisas terrenas que se veem, pois elas são temporais, passageiras. O prazer que a droga traz ao ser humano, né, que a substância traz, ela é passageira. Não sei se você já fez uso alguma vez de algum tipo de substância. Ela é passageira. Você usa, dá lá a sua brisa, o tal do barato. Daqui a pouco vem uma chamada, né,
bad trip, aquela coisa que a pessoa fica mal demais e acaba e vai embora. E aí ele vai precisar de uma dose maior, ele vai ter que aumentar a dose, seja do álcool, seja da droga, seja de uma vida dissoluta. Ele vai sempre precisar de algo a mais. Ele nunca vai se satisfazer mais com aquele tanto, aquela dosagem inicial não funciona mais. Tem que aumentar a dosagem para sentir mais prazer, para ficar mais doidão, mais chapado, até o momento em que ele está escravo daquilo dali, achando que ele é livre, né? Hoje de manhã nós falamos sobre isso. As pessoas fazem, pecam dizendo, eu faço porque eu sou livre. Não, você faz porque você é escravo do pecado. Porque quando você é livre do poder do pecado, do poder da maldade que o pecado produz no ser humano, que é morte espiritual. E aí você vai precisar sempre de um pouco mais, até chegar num nível em que você diz, isso não é mais possível, porque eu sou escravo disso, eu não consigo viver sem isso. Infelizmente isso é um vício. E não estou dizendo só de coisas, de substâncias ilícitas ou lícitas, eu estou dizendo de formas de pensar, de jeito de ser, de jeito de agir. Aí Paulo vai dizer, porque nós não nos atentamos para as coisas que se veem, as coisas que se tocam, que se cheira, que se sente. Não, a gente está preocupado com aquilo que não se vê, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, vai passar, mas as coisas que não se veem são eternas. Por quê? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ela vai se desfazer. Ela está se desfazendo. A gente sabe que no fim a gente vai para a tumba fria. A gente sabe que no final vai ter uma lápide escrito, já fulano de tal aqui. A gente sabe que quando este tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa, não feitas por mãos, mas é uma casa eterna nos céus. É por isso que também gememos. Paulo está dizendo dele, ele está nessa terra gemendo. Gemendo, por quê? É um sacrifício para Paulo estar vivo nessa terra. Um crente que se adaptou a essa terra e está dizendo, eu estou comendo o melhor dessa terra, eu estou muito bem nessa terra. Ele tem algum problema. Ele tem algum problema. Por quê? Só se adapta a essa realidade quem é daqui. Quem não é daqui não se adapta. Você já percebeu? Que pessoas que são de outras culturas, de outras localidades, quando vêm para São Paulo, ou quando você vai daqui para outro lugar, você não se adapta, você toma um choque. Fala, nossa, eu tenho que voltar. O que a gente está o tempo todo fazendo? Indo para casa. Você vai trabalhar, você não quer ver a hora de ir para casa. Acabou o culto, você vai para casa. Porque casa é lugar de segurança, conforto, refúgio. Claro, pode ser a casa que for, é a sua casa. Você tem paz, você chega lá e eu quero ir para casa. Você já foi em algum lugar? Pode estar a coisa melhor do mundo, melhor banquete, a melhor comida, a melhor música, as pessoas mais legais do mundo. Mas chega uma hora que você fala, eu acho que já deu, né? Vamos embora para casa. Porque casa é lugar de descanso, Shabá. E aí, olha o que ele está dizendo. Por isso que também gememos. Por quê? Porque desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ele não se adapta a essa terra, ele está o tempo todo agoniado. Se todavia estando vestidos não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O que Paulo está querendo trazer? Que em nós deve haver o desejo por um lugar que não é este em que estamos. E que em nós deve haver um desejo por estar no lugar que Deus foi preparar. E que nos deu garantia o penhor, o Espírito Santo. Essa é a garantia, o Espírito Santo. Por isso que eu não me conformo em alguém dizer, não, tá bom assim. Você comenta com a pessoa de dizer, busque o Espírito Santo para ser batizado. Para dizer, não, eu quero ficar assim. Não, ele é o penhor, ele é o selo, a garantia de
que você não é daqui, é um carimbo, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que quando estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Enquanto nesse corpo eu estou ausente do Senhor, porque quando isso acabar, eu estarei na presença dele para sempre. Esse é o desejo do coração dele, essa é a vontade dele. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que desejamos também seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Aí ele fala do tribunal de Cristo. E ele prossegue dizendo sobre o ministério da reconciliação. Ele vai dizer que ele vai ter uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, no versículo 11 do capítulo 5. Porque Paulo, ele agia de maneira sincera, de forma sincera, porque a sua motivação era genuína. Quando é que alguém não vai ser sincero? Quando a motivação dele, ele não pode expressar, tem que ser uma coisa camuflada. Não sei se você já conheceu alguém interesseiro. Já? Você percebe que a motivação da pessoa é interesse, mas ele finge que não é. Ele finge que é por outra coisa, mas fica feio. Porque se você discerne que é interesse, você fica agoniado, porque você não percebe. Você fala assim, ele diz que é isso, mas não é, ele está querendo outra coisa. Aí Paulo está dizendo, eu ajo de consciência limpa com vocês, porque a minha consciência está limpa diante de Deus. Então assim, é genuíno, é sincero. Ele está dizendo que da forma como Deus me conhece, eu quero que vocês me conheçam. Olha o que Paulo está falando, gente. No versículo 11, olha, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Ele está dizendo, da forma que Deus me conhece, eu quero que vocês me conheçam. Quero que tenha nada, transparência. Olha o nível que ele está chegando de coerência, porque ele era um escravo do dom. Ele era um escravo do dom. Ele não podia fazer outra coisa a não ser aquilo. Sabe quando você se torna escravo do dom? E é no bom sentido isso daqui. Você é servo do dom. Você não tem a opção de falar assim, Deus me deu o dom, mas eu não vou fazer. Porque no dia que você decide fazer isso, não é que as coisas vão dar errado. Você já está vivendo errado. E aí quando você abrir os olhos e cair em si, você vai dizer, nossa, olha o tempo que eu perdi não fazendo o que Deus me pediu para fazer. Porque o que Deus me pediu para fazer não é um pedido, é uma ordem. Não é uma sugestão, é uma ordenança e pronto. E aí quando você entende isso, você se torna escravo do dom. E você tem que fazer aquilo. Porque se você não fizer, você morre. Você não aguenta. E aí Paulo vai dizer, olha, eu quero que vocês me conheçam do jeito que Deus me conhece. Então que a nossa conduta, que o nosso comportamento na segunda seja uma resposta daquilo que professamos e cantamos aqui no domingo. Aleluia. Que a nossa vida no cotidiano seja um reflexo que imite a daqui. Porque aqui todo mundo consegue. Todo mundo consegue. E aqui eu estou falando com muito temor. E veja só, ele prossegue, e eu vou correr um pouquinho aqui. No versículo 12 ele vai dizer algo como que ele não depende da certificação, do elogio dos homens, da multidão. A gente está numa era complicada que tudo, né? A gente estava comentando também hoje pela manhã que as pessoas querem ser muito relevantes, né? É um negócio chato até, porque todo mundo quer ser relevante, né? Toda notícia que você vê é um influencer, não sei o que, você nem sabe da existência da pessoa, mas você vai lá querer saber, e você descobre que a pessoa tem milhões e milhões, você nem sabia, né? Aí você vai descobrir, não tem um porquê, é um influencer e tal, e tá aí, influenciando não sei o que. Só que isso pega também as popularidades, né? Os crentes, as figuras religiosas. E as pessoas estão o tempo todo querendo mostrar quem elas são.
né? Você abre as redes sociais, a gente só posta aquilo que é, e claro, você não vai ficar postando as coisas ruins, né? Senão não tem, né? Eu entendo isso, né? Mas você vê que é tudo muito pensado, né? Você chega num lugar, aí você vai pegar a pizza, e você fala, não pega a pizza ainda não, vamos tirar uma foto da pizza primeiro antes de pegar. As coisas é tudo muito para mostrar, olha, estamos vivendo, olha como temos uma vida boa, olha como, mas na verdade, quando a gente valoriza muito a aparência, é porque a gente tem um problema com a essência, né? Porque todo excesso ele está escondendo alguma falta. Toda coisa muito espalhafatosa está escondendo alguma falta. E aí, Paulo está dizendo assim, eu não dependo dos elogios dos homens. Como tem gente que gosta de ser elogiada, você precisa elogiá-la, você precisa dizer que ela está bonita, que ela está... Mas tudo está relacionado ao aparente, à aparência. Mas o que está dentro do coração, quem conhece é Deus. Aí Paulo está dizendo, eu não quero os elogios dos homens, porque Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. Imagina se as pessoas soubessem o que realmente a gente pensa sobre elas. Imagine só. Porque a gente está muito preocupado com o que as pessoas pensam de nós. Mas se elas soubessem o que a gente pensa delas, tenta fazer o exercício oposto. Aí você, não, melhor não, deixa como tá. Aí Paulo, ele chega e diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Ele está dizendo o quê? O amor de Cristo é que me impulsiona. O amor de Cristo é que nos impulsiona, que nos controla, que nos move. Paulo está dizendo que ele é movido pelo amor de Cristo. Ele é movido pelo amor de Cristo. O amor de Cristo deixa tudo mais leve. O amor de Cristo deixa tudo mais fácil de suportar. Romanos 6:8 vai dizer assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado. Você não vai pecar mais. Por quê? Porque você está morto para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. E aí Paulo, ele está dizendo que o que vai motivá-lo, o que vai impulsioná-lo é isso. É o amor de Cristo. É o que Cristo fez. É o que Cristo realizou. É que vai movê-lo. É o ágape de Cristo. É que vai movê-lo, é que vai impulsioná-lo. 1 João 4:7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja a importância do amor. O que é o amor? É você querer o bem de outros sem nada em troca. É você querer o bem do outro sem nada em troca. Porque você ama. Você ama. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Olha como que Deus nos amou. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Como foi que Deus nos amou? Se entregando. E como é que devemos amar uns aos outros? Se entregando, servindo, se expondo. Se expondo. Estar no ministério é se expor.
Você aceitar o convite para pregar, para cuidar, para fazer, é se expor. Porque você vai receber elogios, mas também você vai receber críticas, né? E críticas construtivas é balela para a gente ser maldosa com você de forma bonitinha, né? E aí, a palavra está nos dizendo, João está dizendo que nós devemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou, como Deus nos amou, que foi de entrega, serviço. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, é perfeito o seu amor. Se Deus está aqui, a gente deve amar um ao outro. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. Você não sabe que Deus está numa pessoa porque ela pula, ela fala em línguas, ela roda, ela revela o CPF e tal. Isso é legal e chama atenção, né? Mas não é isso que mostra que Deus está. Deus está, olha só, nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Quando nós amamos uns aos outros. E vimos e testificando que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Está mais claro que isso. Olha só, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Você vai de peito aberto, não é porque eu fui muito santo, eu fui muito crente. Não, você vai porque você amou. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira, você tem que amar as pessoas. Nós devemos nos amar uns aos outros de tal maneira, uma coisa grande, de entrega, de serviço, de sacrifício pelo outro. Isso é anulação do eu, porque é o outro que você vai servir o outro. Você não vai no restaurante falando, eu vou num restaurante que o garçom olha. Pode até ser, mas assim, não é. Porque o que aparece não é ele que está ali para aparecer. Tem um prato principal, que é o protagonista. Então servir é isso. É saber que você não vai aparecer. É saber que você não vai ser visto em alguns momentos. E está tudo certo. Deus chamou para amar. Deus te chamou para amar. Amar o seu marido, amar a sua esposa, amar o seu filho. Já percebeu quando você casa? Quando você é uma pessoa individualista? Eu sou uma pessoa muito individualista, mas muito individualista. E quando você casa e depois você tem filho, parece que Deus quer quebrar você todinho, né? Quer tirar todo o seu individualismo, né? Já viu aqueles camaradas que casam, ele tem videogame, ele tem aqueles, não é bonequinho, né? Tem um outro nome lá. Ele tem todos os negócios e tal. E aí você chega na casa do recém-casado, você olha assim, você fala, tá um negócio aqui complicado. Ai, nós vamos ter filhos e não sei o que. Aí você já pensa assim, a pessoa vai ter que, né, mudar tudo isso daqui, né? Colocar tudo pra cima, colocar num saco. Não, os meus filhos não. Com os meus filhos será diferente. Aí você dá uma risada bem grande, né? Ah, tá bom. E aí quando os filhos vêm, eles vão tomando espaço, né? Tem uma poeta que diz assim, uma poetisa que diz assim, que criança é que nem água, ela enche todos os espaços da casa, você vai ver coisas ali e tal, e aí você vai perdendo essa sua individualidade, né? As suas manias, o seu jeito, você vai perdendo, porque agora você tem uma esposa, você tem filhos, você tem que compartilhar, você tem que dividir, tem o espaço deles, tem o espaço seu, e até o seu você vai perder também, e aí você tem que ir entregando tudo, entrega tudo. Sacrifício. Por que você faz isso? Porque você ama. Por que você não vai se importar de ficar sem a mistura, de ficar sem pelo filho, de ficar sem o negócio? Ele tomou tudo, ele comeu tudo. Entrega. Porque amor é isso, é sacrifício, é entrega. Deus viu você e falou, vou entregar o meu filho por ele. Aleluia.
que Deus fez. Olha o tamanho do sacrifício, do que Deus fez. Ele entregou o filho dele. Amor é entrega, amor é serviço, amor é sacrifício, amor é se atuar pelo bem do outro. Eu não deixo que ninguém pise em mim. Biblicamente, biblicamente, Jesus estava falando: vão até cuspir, vão escarnecer, vão zombar. Como que não vão pisar? Como que não? Eu não admito, eu não levo desaforo para casa. Mas com o Evangelho, a gente leva desaforo, a gente leva pedrada, a gente leva calúnia, a gente leva difamação, a gente leva um monte de coisa. E aí alguém diz: você vai parar depois disso. Não para, porque eu não estou fazendo pela pessoa em si somente. Eu estou fazendo porque eu amo ela, mas eu amo Deus que criou ela. E ele é pai dela também. Então eu faço para a glória de Deus, que é o Pai. Então assim, quando a gente entende isso, quando a gente percebe isso, a gente vai fazer o bem pela pessoa, né? Hoje mesmo a gente comentou sobre isso também, né? Quantas pessoas que a gente ajuda, e a pessoa não retribui, assim, né? Principalmente em igreja, você ajuda, a pessoa some, ela vai para outro lugar. Ela come o pão e o peixe aqui, mas ela vai servir, e quando ela está abençoada, ela vai para outro lugar. Aí você pensa assim, né? Se você perguntar para o pastor Alexandre quantas pessoas ele já ajudou e fez isso, mas ele não vai deixar de fazer. O próximo que vier, ele vai ajudar do mesmo jeito. Por quê? Você não faz para que o outro te dê. Quando você dá a esmola ao pobre, você não está dando ao pobre, você está emprestando a Deus. E o negócio é com Deus. É Deus quem resolve. Então nós não estamos preocupados se irão nos retribuir. Nós vamos amar, nós vamos nos entregar, nós vamos. Quantas pessoas que Deus entregou o seu filho e viraram as costas para ele? Sabe, não quero. Não quero. Verdade, aleluia. E aí, por um prato de comida, não, nós vamos fazer, nós vamos ajudar, nós vamos nos entregar, nós vamos ser decepcionados? Vamos. As pessoas vão olhar para nós e nos menosprezar, o olhar de desprezo, né, de nojo, de asco. Vão. Mas você vai amar. Você vai chegar num ponto de amar, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele tem este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Se entregar. Cristo morreu para que nós vivêssemos por meio dele. Eu já estou concluindo. Ele é a fonte da vida. A morte de Cristo é a nossa vida. Pois ele morreu a nossa morte e nos deu o quê? Salvação. Ele morreu em nosso lugar. Por causa do pecado nós tínhamos uma dívida, e essa dívida foi paga por Cristo. Aleluia. Essa dívida foi paga. Aleluia. Essa dívida foi quitada. Você não deve mais. Você não deve mais. Você só precisa tomar posse dessa vitória. Você só precisa ter fé e acreditar que Jesus Cristo morreu por você. E acreditando nisso, Ele irá gerar vida em você. Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. E vivêssemos como? Para Ele. Foi o que nós lemos. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Pessoas que vivem para si. Você já percebeu como nas conversas isso é muito notório? Você começa a falar de uma coisa, a pessoa começa a falar do dela. Aí você fala assim, tá bom, vai falando aí. Ah, mas o meu, e daqui a pouco você fica assim, né? Porque a gente está em si mesmados. Mas aí Cristo morreu para que a vida que a gente tem hoje, a gente não viva mais
para nós, mas vivamos para Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Cristo morreu para nos dar a vida, e a vida que nós temos hoje, a vida eterna, é por causa do sacrifício que Ele fez. A morte de Cristo é a nossa vida. E essa vida que vamos viver em Cristo que vida é essa? Já disse, uma vida de serviço. A grande exigência do amor é que o indivíduo perca o próprio eu, mas nessa perda ele encontra um eu superior, que a gente vai colocar de homem espiritual, que deve ser amoldado segundo a imagem de Cristo. Vocês lembram das aulas do pastor Alexandre sobre a imagem de Cristo? Lá embaixo, sobre ser uma cópia de Cristo. Então, quando você perde esse eu carnal, quando você perde esse eu carnal, que acha que discerne bem tudo, mas não discerne absolutamente nada, só consegue discernir as coisas carnais. Quando você perde esse eu carnal, você encontra com um eu espiritual, com um homem espiritual, que deve ser amoldado segundo a imagem de Cristo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai modificar as nossas mentes. Ele vai mudar a nossa mentalidade. Porque não é possível ser transformado e não ter a mentalidade mudada. Aí vai acontecer o que aconteceu quando Paulo disse à igreja de Colossos capítulo 3, dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, mentalidade, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque para a terra vocês já estão mortos. E a vossa vida onde que está? Está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mas para este mundo já estamos mortos. Para este mundo o homem espiritual já está morto, porque agora ele vive uma nova esfera de existência. Ele deixou a vida egoísta para uma vida de serviço. Ele deixou a vida do eu para a vida do nós. Ele deixou a vida do Senhor, olha para mim. Ele começa a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. É o pão nosso, é o pão nosso, é nós. Não é mais o eu, porque é uma vida de serviço plural. É um corpo. Nós somos um corpo. Nós estamos sendo mistificamente identificados com Cristo na sua morte e ressurreição. Para quê? Para que nós não venhamos viver mais para nós mesmos. E pronto. Nós vivemos agora o dom de Deus, o amor. A caridade é um dom, o amor é um dom. E agora nessa nova vida de serviço, as coisas são diferentes. As coisas, elas ganham outro sentido. Paulo vai dizer em Filipenses 1:21 que para ele o viver é Cristo. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Se for para viver, é Cristo. Se for para estar nessa terra, que seja com Cristo. Gálatas 2:20 ele vai dizer: já estou, foi identificado com Cristo. Onde? Na cruz. Já estou crucificado com Cristo. Já estou na cruz pregado junto com Cristo. Já estou na cruz identificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, como que eu vivo ela? Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou identificado. Eu já estou identificado
pecado, pois Ele morreu a nossa morte e nos deu vida. Nos deu vida, uma nova qualidade de vida. Agora nós vivemos uma vida espiritual. Nós vivemos uma vida que não é como esta vida mundana. Por quê? Porque nós vivemos em novidade de vida. Em novidade de vida. Lembra que Paulo falou que nós fomos batizados na morte com Cristo? O que ele quis dizer ali? Batismo. Ele está dizendo de imersão. Nós fomos imersos naquela realidade. É um sentido figurado, metafórico, de estar imerso na pessoa de Cristo, unidos, identificados com Ele, ou seja, crucificado com Cristo, imerso naquela realidade. E aí, se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Cristo também? Porque Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, e aqui eu encerro, que o nosso homem velho, homem carnal, homem egoísta, homem pecador, foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, morreu o velho homem, nasceu um homem espiritual que vive para Deus. Assim também, considerai-vos como mortos para o pecado. Faça um compromisso hoje de morrer para o pecado de vez. Ai, mas é que a hora que eu vi, deleta. Ah, mas é porque desfaz rede social, exclui, apaga, tira. Ah, mas é que quando aparece é um gatilho para eu ir lá e virar um negocinho. Então não vê. Fuja da aparência do mal. Onde a fumaça, há fogo. Faça um compromisso hoje de morrer para o pecado e viver para Deus. Faça um compromisso hoje de não deixar que o pecado reine no seu corpo, para que você obedeça às suas concupiscências, os seus desejos desenfreados, exagerados. Tampouco apresentei os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas o que Paulo nos orienta? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, como vivos, como luz no meio das trevas, e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pare de macular o seu leito, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Receba essa palavra, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre os seus filhos. O pecado não terá domínio sobre a sua casa. O pecado não terá domínio sobre a sua família, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Aleluia. Você está livre. Você está livre. Glória a Deus. Livres do pecado. E você foi feito servo de Deus. Servo de Deus. Que melhor identidade que é essa? Quando alguém olha para você, ali vai um servo de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um servo de Deus. Libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E eu concluo. Versículo 23 de Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda as Jesus Cristo, meus amigos.